Vamos falar na manhã desse dia é uma série de palestras que eu tenho ensinando no caminho, né? Baseados no provérbio. E o assunto de hoje é ensinando no caminho, e vamos pontuar no final da palestra, na parte terminal da palestra, mais especificamente de culto familiar, que é um assunto importante para nós, ok? Então vamos lá. Os nossos filhos. Primeiro passo, né, para avançarmos no assunto é o entendimento da realidade espiritual da situação dos nossos filhos. Somos bombardeados em todos os ambientes, acadêmico, televisivo, mídias sociais, familiar, muitas vezes, de conceitos ou entendimentos que são equivocados. O entendimento do mundo é que os nossos filhos nascem puros, bonzinho, fofinho, cheirosinho, mas bonzinho e puro, nós somos ensinados desta forma. E o que torna as crianças más e problemáticas é o meio ambiente, é a convivência, são as más influências, são as coisas que assistem, que ela torna a criança má, porque ela nasce pura, ela nasce boazinha. Isso é o conceito secular, mundano, mas não é a verdade da realidade espiritual revelada nas Escrituras. Pela palavra de Deus, a realidade é outra. Provérbio 22, 15 nos diz que a estultícia está ligada no coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O estultícia aí, o ivhelet do hebraico, é tolice, loucura, falta de senso, imprudência, tudo no pacote. Já nasce de fábrica com ivhelet, com a estultícia ligada no coração. Esta marca é de todas as crianças. O salmista fala: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Na concepção, intraútero, já tem um pecadorzinho. Espermatozoide encontrou com o óvulo, tá com a definição ruim. Tem jeito de apagar essa luz aqui, queridos? Essa da frente? Já é um concepto intrauterino pecador, herança adâmica, propenso ao pecado. Já nasce assim, já nasce com essa característica, porque Paulo, né, já corrobora, afirmando na sua epístola aos Romanos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós nascemos mortos espiritualmente, afastados de Deus, inimigos de Deus. Todos. Ah, César, que isso? Mas os meninos são tão fofinhos, é tão bonitinho, é muita fofura por metro quadrado de menino. Mas quem já foi pai, ou quem tem irmão pequeno, ou quem tem sobrinho, todos nós, tá? Eu estou tentando incluir toda a igreja, sabe que você não precisa ensinar nenhuma criança a fazer birra. Precisa? Não precisa. Nasce sabendo. Você não precisa ensinar o neném a espernear. Dó nada. De madrugada, beleza. Aí a mãe levanta, tem que dar o peito, tá, mãe? É livre demanda, beleza. E você vai ver que com a maturidade, o neném vai crescendo, essa livre demanda do peito da mamãe para o neném parar de chorar de madrugada, começa a ficar peculiar, porque não passou nem 3 horas, ele chora de novo, ele está querendo colo da mãe, e ele está querendo a mãe para ele. E se os pais não atentam para isso, e tenta consolar à distância, ficar sempre satisfazendo essa vontade, a pirraça se manifesta já nos primeiros meses de vida. Lógico, tem que olhar se está trocado, se está arrotado, se a fraldinha não está suja, se não está com febre, ok. Mas, cuidado para não começar a satisfazer todos os desejos desde a infância. Os pais têm que estar atentos para isso. Que maldade não, gente, isso é amor. Porque logo, logo, em poucos meses, você vai ver que o neném dorme sozinho no berço. Por quê? Você está entendendo uma realidade espiritual do recém-nascido, que é um pecadorzinho, egoísta, vai querer para ele. Egoísta. É meu, não precisa ensinar, já nasce sabendo. O egoísmo vem de fábrica, herança adâmica.
Todas as crianças nascem egoístas. Todas. E quando o pai e a mãe têm a visão espiritual, é muito legal, porque até numa disciplina, a visão do mundo é a seguinte: está 2 meninos lá, eu tenho o pointer, o irmão aqui não tem. Aí o irmão toma o pointer de mim, somos irmãos. Aí eu, é meu pai, ele tomou o pointer, não sei o quê. Na visão do mundo, ele está errado e eu estou certo, porque eu estava com o pointer, ele tomou de mim. Na visão bíblica, os dois estão errados. Ele porque tomou, sem pedir, e eu porque estou egoísta, não quero dar. Então, as coisas, gente, quando você aborda na perspectiva da palavra, mudam totalmente. O que isso tem a ver com os filhos? Tem a ver com a criação dos seus filhos. Tem a ver com todo o approach, toda a forma de abordar a vida dessa criança. O entendimento de que o único, depois de Adão, que nasceu sem pecado, foi o Senhor Jesus. Todos os demais nascemos pecadores, aptos e propensos para o pecado, aptos e propensos a nos desviar do caminho, e para colocar no caminho tem que ser com a palavra de Deus. É o caminho único que fala da salvação, único que traz as boas novas que Noemi recebeu, único que fala de um Salvador, único que fala das realidades espirituais, é a palavra do Senhor. Então os pais e as mães têm que se lembrar dessas realidades, colocar as perspectivas conforme a palavra do Senhor, organizar seus pensamentos, focando sempre na palavra de Deus. Isso é muito importante, gente, porque quebra um grande paradigma nosso de confundir as coisas. Criação de filhos, ensino de filhos, no caminho da palavra, é muito mais do que Pavlov. O que é esse raio de Pavlov? Existe na psicologia, né, moderna aí, a visão de condicionamento, ou o binômio estímulo e resposta, que foi desenvolvido por esse senhor, o Ivan Pavlov, junto com o Watson e com o Skinner, e que é no comportamento do behaviorismo, ou comportamentalismo, é a ciência que mostra que, dependendo do estímulo que você faz a um organismo, né, preferencialmente vertebrado, mamífero, esse organismo pode ser condicionado a ter respostas determinadas a estímulos determinados. Esse senhor pegou uma cadelinha, pegou uma cachorra, inclusive ali na foto está aparecendo a cachorra, e fez o seguinte: ele pegou a cachorra, tocou uma sineta e viu que a cachorra só fez assim. Beleza. Aí ele pegou a cachorra, colocou um prato de comida, e a cachorra salivou diante do prato de comida, ela estava com fome. Aí ele falou, aham. Começou a pegar a comida e a sineta ao mesmo tempo, apresentando a cachorra sucessivamente. E viu que, quando a cachorra escutava a campainha, ela já salivava antes mesmo de apresentação de comida, e depois, na ausência da comida, bastava tocar a campainha, a sineta, e a cachorra salivava. Ela foi condicionada a salivar escutando a campainha. César, que conversa de doido. Essa conversa é que é a base da educação dos filhos da maioria das pessoas. Condiciona a criança, numa questão de estímulo e resposta, a ter um comportamento socialmente adequado. Isso não é criação de filhos, isso é adestramento. Qualquer pessoa faz um adestramento com o menino. Qualquer um de nós pode ter um comportamento socialmente aceitável. Mas e as questões espirituais? Esse adestramento que nós temos, a maioria dos ambientes formais de educação, a maioria das famílias absolutas, está muito contente com a Supernene, que é a base fundamental disso. Estrelinha é o binômio estímulo e resposta, e punição e recompensa. Faz o que eu quero, recompensa. Não faz o que eu quero, é punido. E só fica nessa superficialidade de se comportar, sentar, virar, mexer, lavar, tal, conforme o querer do seu adestrador. Estou jogando pesado mesmo. E aqui na Supernene, né, o grande objetivo disso é extrair o melhor dos seus filhos, tirar o melhor proveito deles para a sociedade, assim, ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa reconhecida, ser uma pessoa de status. Para quê? Porque a presente vida passa.
e a eternidade. Aqui é que é uma grande diferença entre os pais crentes e os pais do mundo. Nós temos o privilégio, nós temos na mão a palavra do Senhor para pregar as boas novas, aonde encontrar o pão da vida, as boas novas que chegaram aos ouvidos de Noemi, as boas novas que vocês podem levar aos ouvidos dos seus filhos diariamente. Lembra que a gente falou que era pecador intraútero? Está grávida, Bárbara está grávida, outras irmãs aí. Papai, mamãe, canta para a barriga, leia versículo na barriga, começa, um dos primeiros estímulos sensórios que a criança já percebe, né, desenvolve-se, é a audição. Então, assim, não tem problema nenhum você evangelizar a barriga de sua mulher, pode começar cedo mesmo, ouvindo da palavra, falando da palavra, para mostrar estas realidades e a vereda dos justos, andando no caminho da vida. É o ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará. Todas essas coisas para que ela tenha uma vida que glorifique o nome do Senhor. Não vai esperar ser jovem, questionador, para começar a falar dessas coisas. É intraútero, neném, está na barriga, nenenzinho, já começar a ensinar a vereda da justiça, glorificando a Deus para gozá-lo para sempre. Eles devem entender, desde a idade mais tenra, que existe o que é certo e o que é errado, segundo a palavra do Senhor. Existe o caminho correto apontado pela revelação, e o que sai desse caminho apontado pela revelação desagrada a Deus, entristece a Deus, nos afasta de Deus. Existe o que é moralmente adequado e aquilo que é moralmente inadequado, tudo com relação à perspectiva de Deus, e que nós temos é que resistir ao desejo só de satisfazer o ventre, procurando onde tem pão. Da mesma forma, nossos filhos. É meu não, cede o pointer, abre mão. Deus vai se alegrar disso. Mas eu vou ficar sem o pointer, mas vai ser para a glória de Deus. Ensinar. Não fugir de Belém quando acaba o pão. Todos nós gostaríamos sim que os nossos filhos tivessem um excelente desempenho acadêmico, profissional, sentimental, fossem pessoas reconhecidas. Não há pecado nisso, pai e mãe. Não há pecado nisso, jovem, né, que está aqui conosco. Mas o que é mais importante? Você ganhar o mundo inteiro ou você ter a sua alma salva pelo Senhor? Esse deve ser o grande alvo dos pais, o grande desejo dos corações dos pais e o maior motivo de oração diária pelos seus filhos. Que proveito há ele ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, perder sua alma? E você, pai e mãe, são os grandes instrumentos de Deus que maior parte deste período de vida inicial dos seus filhos passará com eles. Nossos filhos devem ser conscientizados das verdades da justiça. Eles não têm que ser adestrados, treinados, eles têm que ser ensinados, pastoreados e evangelizados. Não se pode fazer separação entre as coisas espirituais e as coisas do dia a dia deles. Eles vão entender que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, até do brinquedo menor que tiver. Então, essa conduta e essa postura vai ter um impacto maravilhoso na vida dos seus filhos. Nós temos que nos lembrar de um senso de urgência, porque é uma oportunidade passageira, fugaz, o período em que os seus filhos estará realmente debaixo da sua guarda, estará com muito mais atenção aos seus ensinamentos, aos seus direcionamentos, até mesmo ao seu exemplo, passa muito rápido. A gente colocar aqui uma perspectiva da média de vida do brasileiro, a gente, a população brasileira é em torno, perspectiva de vida, de 74, 75 anos. Isso é uma média, tá? Muita gente passa e alguns falecem antes disso. Mas essa aqui é a média. Beleza. Então, com base nisso, você costuma ficar com seus filhos morando com você, família brasileira ordinária, tá? Comumente, até o fim de um período de formação dele mais acadêmica, né? Ou ensino fundamental, ensino técnico, até mesmo graduação, né? Que
é mais ou menos nessa faixa etária. Isso aí é o mais comum nas famílias brasileiras. Então, por volta dos 25 anos, teoricamente, muitos saem de casa e tal. Outras famílias, igual a minha, né? 18 anos, os filhos mais velhos dos gêmeos já saíram de casa. Então, foi mais cedo ainda. Então, essa perspectiva de urgência, tendo em vista todo esse gráfico de vida, os pais têm que ter, porque esse período aqui, passará muito rapidamente. Mas você não vai esperar até os 25 anos, por quê? Aí você já vai estar com seus 55, por volta dos 15, 16, caráter, alicerce, fundamentação, os preceitos mais importantes já vão estar forjando o perfil do seu filho. Já vão estar determinando condutas, comportamentos, escolhas, cursos, profissões, famílias. Nessa idade aqui já está muito, muito definido, né? Que às vezes os ímpios, principalmente, falam que a aborrecência, né? Os adolescentes, não tem aborrecência para crente não, gente, assim, se você ensinar no caminho, vai ser uma idade diferente, que haverá questionamentos, umas perguntas mais incisivas, você vai ter que argumentar, mas não é autorização para ser rebelde, não. Isso aí, rebeldia é pecado desde a infância, adolescência e juventude também. Responsabilidade dos pais, que sabem com quem estão ligando. Realmente estão lidando com o pecador, mas não tem essa desculpa, não. O que eu estou falando, então? Aproveitem o tempo. Até essa idade, realmente é muito bom para formar esse caráter, preencher com alicerce, fundamentado na palavra do Senhor, porque depois a chance disso, né, a probabilidade disso ser bem feito ou ser bem executado cai, os interesses mudam, a disponibilidade até de tempo da próprio rapaz e moça muda, né, ele vai ter compromissos, ele vai ter atividades que ele vai ter que fazer mais fora de casa, então isso aí cai significativamente. Você, enquanto um casal, marido e mulher, vocês vão ter o resto da vida toda juntos. E esse período para trás ali, que foi curtinho, passou. Às vezes o marido e a mulher, a gente quer só ficar sozinho todo dia. Não façam isso, aproveitem o período que seus filhos estão debaixo do guarda-chuva, aproveitem as crias, porque passa muito rápido, né? Então, o salmista nos fala que herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Vamos quebrar um outro paradigma da sociedade moderna, de que filho é um mal necessário. Filho é fonte de trabalho, de dor de cabeça. Filho tem que ter, né, a pressão da igreja, a pressão da família. Filho, biblicamente falando, é bênção do Senhor. Filho é galardão que você recebe em vida. Sabe galardão? Presente que Deus está preparando para a gente, na eternidade? Você já vai começar a desfrutar um pouquinho com seus filhos. Presente do Senhor. Que coisa triste irmos em igrejas, irmos em comunidades, em outros ambientes, em que, quando a gente fala, né, eu tenho o Gabriel, Davi, Raquel e Aninha, temos 4. Nossa, coitada da Renata. Coitado de quem faz uma expressão dessa, porque não entende que são uma bênção. Filhos são uma bênção, nem todo casal pode ter. Tem impeditivos médicos, tem impeditivos de situação, ok. Mas se entristecer por famílias grandes, isso é um conceito do mundo. Não se entristeça, se alegre quando você vê famílias grandes. Isso é bênção, e nós temos que resgatar esta visão. Porém, é muito interessante no Salmo 127, qual é a alegoria que o salmista faz dos filhos? Eles são comparados com flechas. Você já parou para pensar por quê? Por que flecha? Flecha. Porque flecha é aquela que você, se você está naquele contexto, tá, gente? Não tinha shopping center de flecha, não tinha, você tinha que fazer sua flecha, pegava a haste da madeira que fosse, as penas que fossem, a ponta que fosse, preparava, entalhava, arrumava, organizava. Toda uma vida para fazer isso, é um tempo que demora. Botava no arco
botava na corda do arco, e o que você faz com a flecha? Solta. Seus filhos são para a glória de Deus, para serem disparados para o alvo, o Senhor Jesus. Seus filhos não é para guardar no bolso, não vão ficar com você para sempre, são flechas na aljava do guerreiro. E você vai ter aí uns 15, 16, 17, 18, 20, 25 anos para soltar a flecha para a glória de Deus. É muito pouco tempo, queridos. Porque soltou, é orar. Lógico, vai aconselhar, vai visitar, mas aí, né, passou a oportunidade. Passou a oportunidade. Quando Davi e Gabriel saíram de casa, eles vieram para o projeto Só lhe deu glória, foi um misto, muito interessante. Tristeza pequenininha, que eu perdi meus companheirão, né? Companheiro mesmo, de academia, taekwondo, assisti uns filmes de ficção científica que minha mulher não aguenta. Meus amigos, grandes amigos, não tenho maiores amigos que meus filhos. E pedi, para a glória de Deus, para abençoar aqui a Igreja da Aliança, abençoar o projeto Só lhe deu glória, porque são homens que eu admiro muito. Mas, tristeza, sensação de dever cumprido, porque eu falei, ó, Senhor, o que eu pude mirar, eu mirei. Eu sou meio caô 8 vezes, mas foi para a glória do Senhor, eu soltei. E agora continuamos orando, né, para que as flechas vão para o alvo, para a glória de Deus. Então, isso aí, queridos, temos que ter em mente. É pouco tempo que você tem para fazer isso tudo que eu falei. E vai passar rápido demais. E vai chegar o momento de soltar a flecha. Esse período, especialmente lá da infância, então, né, está em uma arqueira em homenagem às mamães, que tem um papel maravilhoso nesse aspecto. Temos o provérbio, temos um período muito especial, que é o período da infância. E nesse período temos uma plasticidade cerebral, que é a capacidade dos meninos de absorver informação, é algo tremendo. O que você ensinar para o bem ou para o mal, o bichinho aprende. Principalmente se você bota uma música, alguma coisa de melodia assim. Cantar salmos é maravilhoso, né? De você memorizar textos longos dos salmos, e a criança vai cantar, vai aprender e vai saber muito o texto bíblico. E você tem que aproveitar esta oportunidade, desse momento da vida dos seus filhos, e martelar a palavra de Deus. Histórias bíblicas também, mas leia salmos, leia a Bíblia de uma forma sequenciada, leia provérbios, leia o Novo Testamento, as cartas, leia, medite na palavra com os seus filhos constantemente, aproveitando ao máximo esse período. Uma pergunta para a gente: será que é uma opção para o pai e para a mãe essa questão da educação espiritual dos nossos filhos? Provérbio 22, de novo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Carta aos Efésios, de Paulo. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, respondendo, é uma opção? Não, não é uma opção. É uma obrigação. É uma responsabilidade bíblica. Você não tem, pai e mãe, direito ou opção de você delegar para os outros. Você tem que criar, você tem que ensinar. Tá? Não tem como você se fugir ou você se privar dessa responsabilidade. Do contrário, você está desobedecendo a palavra de Deus. César, mas eu trago ele na igreja. Tem uma escola dominical tão legal aqui. No culto na Igreja da Aliança, as crianças ficam no culto. Olha que bênção. Ok, mas a responsabilidade final ou primordial da doutrinação, ensino nos caminhos do Senhor, não é do conselho da igreja. Seu filho é responsabilidade, principalmente senhores, é sua. Vocês são sacerdotes do lar. O dia do Senhor é em 7. E os outros 6, senhor e senhora, responsabilidade é de vocês. Você não vai pagar um terceiro para fazer isso. É você, é a senhora. Mas estuda no colégio cristão. Faz educação domiciliar. Ok, lembre-se disso. Faz educação domiciliar não é do tutor. É seu pai, é sua mãe. Vocês é que têm essa responsabilidade de criar e ensinar nos caminhos do Senhor. E benefícios de tomar essa postura, procurar as forças no Senhor para fazer isso. A palavra de Deus nos diz, porque o mandamento é lâmpada, a instrução luz,
E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Lâmpada, luz, vão iluminar a vereda dos seus filhos. Eles vão começar, memorizando desde pequenininho, todas as iniciativas ou as posturas, começar a ponderar segundo a lanterna da palavra de Deus. Ele vai falar assim, vou tomar o pointer ou não vou tomar? Vamos ligar a lanterna da palavra de Deus. E vai ver que há um caminho certo e um caminho errado. Lâmpada para os pés, luz para o caminho. Nós vamos ter então, queridos, a maravilhosa oportunidade em família de ensinar aos nossos filhos o caminho da vida. Procurar usar todos os momentos juntos para estudarem a palavra, meditar na palavra de Deus. E lá você vai encontrar na palavra do Senhor tudo que é necessário para a vida do seu filho, no relacionamento com o próximo e no relacionamento com Deus. Ali, a Bíblia, gente, é suficiente para todas as áreas da sua vida. Ela não é exaustiva, tá? Ela é inerrante, autoritativa e suficiente. Não é exaustiva como assim? Você está com um problema mecânico no seu carro. A Bíblia não vai falar disso. Ela não trata de todos os assuntos. Mas ela vai te falar que, por exemplo, você vai levar na oficina, pague o que é justo ao seu mecânico. Está com problema no freio? A Bíblia vai falar aqui, não matarás. Você tem que consertar o problema do freio, porque senão você está quebrando o 6º mandamento. Doideira, né? A palavra de Deus fala de todos os assuntos, não de forma exaustiva, mas tudo que você falar, viver, decidir na sua vida, tem que estar pautado na palavra do Senhor. E isso seus filhos têm que ser doutrinados, eles têm que ser ensinados, que na palavra do Senhor é o manual do fabricante, todos os aspectos e decisões fundamentais têm que estar e podem ser pautados na palavra do Senhor. Então, nesse aspecto então, de benefício, vamos voltar lá para o provérbio 22:6, muito conhecido, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Queridos, esse provérbio não é uma promessa ou não é uma fórmula mágica de salvação de filho, de forma alguma, tá bom? No que se refere à salvação, Romanos, capítulo 9, 15 e 16, a palavra do Senhor é muito clara com relação à eleição e à soberana vontade de Deus, nos seus decretos. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, diz o Senhor. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Nós, pais, crentes bíblicos e reformados, entendemos isso. E isso tem que nos tranquilizar o coração. Por quê? Sua responsabilidade é ensinar o caminho, apontar o caminho, dar as boas novas de onde encontrar o pão da vida. Mas você não converte o coração, é Deus que converte. Você tem o privilégio de fazer algo que os anjos gostariam de fazer e não podem, evangelizar seu filho, apontar o caminho para o seu filho. Mas o que esse provérbio diz sim, é que os valores, os conceitos, os preceitos ensinados para a criança vão ser levados por ela pela vida fora. O nosso esforço e o nosso trabalho não serão em vão se nós diligentemente obedecermos esta instrução. É inquestionável, é óbvio, como eu mencionei já anteriormente, que essa instrumentalidade dos pais é ímpar para a conversão dos filhos. Nós devemos, porém, descansar na palavra que nos afirma, mais uma vez em Efésios, porque pela graça de Deus nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porém, mais uma vez, como foi com Noemi, com Ruth, a fé vem pelo ouvir, pela pregação da palavra de Cristo. As boas novas têm que ser faladas, têm que ser anunciadas para as nossas crianças. E aqui, concluindo então o assunto, essa abordagem inicial, vamos para um grande instrumento que tem sido negligenciado, esquecido e algumas vezes equivocadamente evitado por temor, um temor até bom, um bom receio de fazer alguma coisa, mas que as famílias têm que retomar, que é a questão do culto familiar mesmo. Então, além do dia do Senhor, queridos, do dia do deleite, da feira da alma, o culto público solene, nós devemos nos alimentar e exercer as disciplinas espirituais de piedade, oração, estudo da palavra, cânticos, diariamente. Você não pode se satisfazer em fazer isso apenas uma vez na semana. Daí essa importância de resgatarmos o culto familiar,
tanto individualmente nas suas devocionais pessoais, quanto na sua família. Então, organize-se. Exige zelo, exige parar, pensar, organizar, ver questão de horário e exercitar isso, porque se você for deixando, quando der um tempinho, se der, se não der, você não vai fazer, nem pessoalmente, nem sua devocional pessoal, e muito menos com a família, que envolverá mais pessoas. Então, organize-se para que você faça isso. Nós temos, porém, queridos, que diferenciar o culto público solene, esse que acabamos de prestar agora na manhã do dia do Senhor, do culto familiar, para evitar alguns equívocos e alguns temores desnecessários, tá? De uma forma bem curtinha e objetiva aqui. O culto público solene, o próprio nome já diz, é solene, né? Ele é formal, ele exige questões de reverência, de postura, pela convocação de uma assembleia solene. Já o culto familiar é mais informal, é mais pessoal, é com mais liberdade em vários aspectos dele. O culto público, como eu falei, é convocado pelos presbíteros da igreja, conduzido pelo pastor da igreja. Já o culto familiar é convocado preferencialmente pelo sacerdote do lar, que é o pai, na impossibilidade desse. Ele não é crente, ou faleceu, ou não está presente mesmo, em viagem, o que for, pela mãe. Mãe tem que chamar. Ou aquele que é responsável pelas crianças, são órfãs. Quem está assumindo o cuidado dela deve fazer essa convocação, marcar horário, definir momento para se fazer isso. Ok? A liturgia no culto público é bem objetiva, né? Nós entendemos que há um princípio regulador do culto, que é a palavra do Senhor. O que não tiver prescrito não deve ser feito, né? Nós não temos liberdade de ficar inventando as coisas. Então, é oração, é o cântico, é voto, leitura da palavra, juramentos solenes, são os elementos ordinários de um culto público. Já o culto familiar, eu tenho muito mais variabilidade, eu tenho muito mais informalidade, e o tempo de duração vai depender do tamanho dos meninos. Muitas vezes vai aumentando progressivamente à medida que os meninos vão envelhecendo. O tempo que você vai ficar em família, reunido, batendo tempo. Depende de alguma situação que aconteça objetivamente. Você está num hotel, você está numa outra situação, você pode aumentar ou diminuir esse tempo de culto aí, conforme a demanda da própria família. Ok? Então, queridos pais, não tem que ficar temendo, achando que é uma pretensão fazer um culto familiar, querendo compará-lo com o culto público. Não, mas eu vou conduzir um culto familiar, eu não sei, não tenho aquela eloquência do pastor, não sei tanto teologia assim, eu não sei fazer uma exegese. Querido, é um momento íntimo de leitura da palavra, leitura de pequenas porções, não há necessidade de leituras muito extensas. Organize-se, pai, principalmente, dá uma estudada antes, comece a comprar alguns comentaristas da Bíblia, né? Comece a estudar algumas palestras, para que você tenha mais material para comentar ou até para responder alguma pergunta dos filhos de um assunto que você não conhecia. Então, é necessária essa organização, mas fique tranquilo, você não precisa ser um pregador, você não precisa ser um teólogo renomado, de forma alguma, você é um pai que está aprendendo e aprende junto com os filhos, junto com a sua esposa, e não tem problema nenhum quando te fizerem uma pergunta que você não sabe, fala assim, filho, não sei, papai não estudou isso ainda, para amanhã, prometo que eu vou dar uma olhada e procuro te responder. Simples assim. Não temos que ter medo do culto familiar. Ai, a liturgia não vai ficar boa. Não precisa disso. É um momento íntimo da família, com o Senhor da palavra, com a palavra do Senhor e todos juntos. Tá? Eu tive uma maravilhosa oportunidade de conhecer famílias que tinham a prática do culto familiar já de longa data. Lá em 89, por aí, eu conheci o pastor Francisco Leonardo, fui recebido na casa dele, o Francis Leonard, né? Ele é um holandês, missionário aqui no Brasil, muitos conhecem. E eu fui convidado, estava na mesa com ele, com as filhas, né? Ele só tem filha. E a primeira vez que eu vi, eu falei, rapaz, que coisa legal, eles oram antes, comem, leem Bíblia, oram depois, e foi o primeiro contato. Mas, no início dos anos 2000, eu conheci a família Whisky, que os irmãos devem conhecer também, do pastor Kenneth, né? E estava aqui com eles, fiquei na casa deles aqui em Aldeia, e aí eu vi uma dinâmica mais que eu vi que era muito sequenciada mesmo. A mesa dos whisky era uma mesona de madeira que tinha gaveta embaixo. E nas gavetas tinham Bíblias. Então, toda refeição, eu reparava, eles sentavam em família, terminou a refeição, Bíblia,
e começava uma devocional, né? Orava, lia, cantava, encerrava, e a próxima refeição eles faziam isso. E eu falei, cara, que coisa linda, muito legal. Aí alguém pode falar, ué, César, sua amostra está muito ruim, né? Você pega um holandês, depois pega um canadense australiano, é coisa de gringo, César, esse negócio de sentar na mesa e ler Bíblia, isso é cultura de gringo. Será? Salmo 128. Aqui nós vamos ver a palavra do Senhor falando de um homem que é bem-aventurado, e com muita clareza diz que a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Isso não é coisa de gringo, isso é coisa de crente, e que a gente às vezes não presta atenção em alguns textos. A mesa da família cristã é uma maravilhosa oportunidade, queridos, para que você faça devocionais com a sua família. Para tanto, você vai ter que começar a fazer refeição em família. Olha que coisa! Refeição em família, uma arte em extinção. Dá nome de livro, hein? Quem que senta na mesa para comer hoje em dia? Famílias. Pouquíssimos. É tão corrida a nossa vida, não é? Mas não tem preço, queridos. Você sentar, comer com calma, família reunida, vai ter resistência das crianças, vai ter resistência dos adolescentes, vai ter resistência dos jovens, faz parte. Mas organizemos-nos para sentarmos em família, fazer a refeição em família, orando em família, e nessa tentativa de entrar com o culto familiar também. Aqui, de um ponto de vista prático, da visão, acho que vou precisar agora do áudio. Nós temos aqui, são vídeos, para avacalhar com meus filhos, né, coitados, nem foram transferidos para a igreja ainda, já vou mostrar eles com 5 anos de idade, e a gente decorando, fazendo a memorização dos provérbios, tá bom? Eu não sei quem que é esse primeiro, não sei se é o Davi ou o Gabriel, um dos dois. Vai lá. Então, já declamando o provérbio 8:33, né, ouvi o ensino, sede sábios, não rejeiteis. Com 5 aninhos, pode passar o próximo aí. Então, o outro citando Provérbios 19:2, né, não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Então, lâmpada para os pés, luz para o caminho, a palavra de Deus. Tudo que vai fazer, tem que pensar na palavra de Deus. 5 anos. E vai memorizando. Nossa, 5 aninhos, que lindo. Tal. Mas não precisa esperar nos 5 anos. Aqui, ó, a nossa caçula, essa é a rapa do tacho, a Aninha. Está com 3. Aqui eu vou dar o vídeozinho. Agora está sem som. Muito mais fofa do que os marmanjos, né? Então, assim, não precisa esperar. Começa desde a tenra infância, memorizar. E o legal, e para o enquadramento dos pais, inclusive, é que eles memorizam e aplicam de uma tal forma que, quando o papai e a mamãe derem uma pisada no tomate, assim, fizer alguma coisa errada, eles vão citar um provérbio. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Às vezes você dá uma palavra mais exaltada, e assim vai, é uma bênção, né? Fazer um para com o outro, aplicando a palavra de Deus, e memorizando, gente, memorizar, recitar. E aqui algumas dicas bem práticas para a nossa vida. Aproveite, então, preferencialmente, o que facilita demais as refeições em família, para fazê-las em redor da mesa, e ao final de cada refeição, pega a Bíblia. Leia um livro da Bíblia de forma sequenciada, nós gostávamos de fazer isso. Das refeições principais, ou o almoço ou o jantar, a gente lia sequenciadamente Gênesis até Apocalipse, líamos todo dia um pouquinho, né, um verso, e na outra refeição, a gente gostava de ler muito o livro de Provérbios. No livro da Bíblia, então, você avança aí com a progressividade das idades, em perguntas e em respostas de elaboração cada vez mais bem feita, mais profunda, e isso vai sendo uma delícia para os pais,
e senhores pais, vai provocar você a estudar, porque seus filhos vão crescendo, e já nessa formação, desde pequenininho, eles vão começar a te fazer perguntas difíceis de responder, que você vai ter que recorrer mesmo, você vai ter que consultar o seu pastor, os presbíteros, vai consultar a literatura para poder dar uma resposta mais adequada. Eu lembro de umas bem novos, os meninos, eles me perguntaram como que era a instrumentalidade do Espírito Santo na antiga aliança, na antiga dispensação do Velho Testamento, antes de Jesus ter vindo, e novinho. Eu falei, rapaz, espera que eu vou estudar como é que era a atuação do Espírito Santo. Foi muito legal, assim. E isso vai crescendo, né? Livro de Provérbios, então, queridos, é uma dica que eu dou, porque são 31 capítulos. Todo dia do mês, a gente abriria, por exemplo, lá em casa hoje ia ser o provérbio 30. Não lê todo o provérbio. Eu ia fazendo uma bolinha na frente de versículos que eu achava que era adequado para a idade. E não tem erro, gente, os 31 vai ter algum versículo que um neném pequenininho, que já está semi-alfabetizado ou consegue entender, vai dar para fazer uma aplicação prática. Progressivamente, eu enchi a Bíblia de bolinha, né, porque os versículos começaram a ficar mais elaborados, né? Então, hoje, por exemplo, os irmãos leram o provérbio 1. Vários versos a gente já memorizou, já decorou, já faz aplicação. E assim você vai progressivamente. O livro de Provérbios é maravilhoso porque, por poucas palavras, a quantidade de aplicação para a vida cristã é muito relevante, é muito objetiva, é muito clara. E não precisa de o pai ficar exaurindo em estudo, é uma coisa muito simples, se for feita com zelo, se for feita com cuidado. Pode musicar os provérbios, né? A gente já chegou a botar música em 12 provérbios, ficou bem legalzinho, e a memorização facilita mais ainda. Você cantando a palavra de Deus, facilita demais. Ao final você canta um cântico, canta um salmo, canta um hino, canta uma composição da própria família, que seja um louvor ao Senhor, né? Terminando com oração, e isso é uma bênção, querido. São apenas algumas sugestões práticas que a gente tem feito, e que Deus nos tem agraciado demais. Uma coisa aí que é calma, tá? Você não precisa, no César, eu não faço culto familiar, como é que eu vou organizar todo dia, tal? Calma, não precisa ser todo dia. Inclusive para a sua família começar a se acostumar. Pega um dia na semana que seja, fora o dia do Senhor. O dia do Senhor já tem várias atividades. Além do dia do Senhor, pega mais um dia da semana, tenta organizar o almoço ou o jantar em família, a ausência do pai no almoço é muito frequente. Tente se organizar para sentar a família e fazer. Né? É um momento muito tranquilo e que dá para você aglutinar a família toda em torno da mesa para fazer. Aos senhores pais, então, caberá a responsabilidade de se preparar, organizar e convocar. Vai ter um tanto de probleminha, de dificuldade, de coisa que eu tenho que fazer, coisa que a mulher tem que fazer, coisa que o filho tem que fazer, mas, pai, seja firme, amorosamente firme, fala assim, querido, eu faço questão, vamos ter um jantar hoje juntos, não é um jantar maravilhoso, elaborado, que a família se prontifique para ajudar, chama os filhos para ajudar a preparar, pôr a mesa, pôr os pratos, para que vocês se assentem. E progressivamente, aumentando isso aí, as senhoras, as irmãs, têm que auxiliar e não desanimar para viabilizar esses momentos de refeição em família. Tentar viabilizar isso com mais frequência, para facilitar que todos estejam juntos na mesa, orando, agradecendo a Deus, cantando e lendo a palavra do Senhor. E os filhos têm que participar com atenção e disposição. Pais, orem pelos filhos. Filhos, estejam dispostos a participar, fazer pergunta, ouvir com atenção, né? E para tanto, gente, todo mundo tem que orar por isso aí. Concluindo, então, a verdade é que até uma determinada idade você vai ter uma oportunidade muito boa para forjar esse caráter do seu filho. Porém, com o passar do tempo, isso aí vai cair significativamente. O momento do pastoreio, de tempo integral dos seus filhos, é uma oportunidade que passa. Nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo se começar, melhor. Organize-se, pense, ore a respeito, para que sua presença, pai, mãe, com seus filhos, seja a mais plena possível. Aí até, às vezes, repensar a questão de horário de trabalho, tipo de trabalho, home office, pensar nisso, porque é um momento muito passageiro. Às vezes diminui um pouco o provento, a entrada financeira, para que você esteja um pouco mais com seus filhos desse período da sua vida, vale a pena. Ok? Desculpa aí a correria, a velocidade, mas é uma alegria estar com vocês. Pastor?